Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresenta o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima. Seja bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos escutar Lucas 14, 25 a 33, que nos fala sobre as exigências do seguimento. Neste momento, escutemos a Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim, que ao seu pai, à sua mãe, à sua mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que verem isso começarão a caçoar dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê e não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o outro rei ainda está longe. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Após termos ouvido Jesus que trata do seguimento, percebemos que seguir Jesus tem algumas condições. Essas condições não são limitadores. Pelo contrário, estas condições nos ajudam a nos aperfeiçoarmos na graça, aperfeiçoarmos no caminho, um amadurecimento mediante estas condições que Cristo nos coloca. Jesus nos coloca justamente de que ouvir as palavras dele e as praticar significa então o sinal concreto do discipulado. Ou seja, vir depois dele, ouvi-lo e praticar aquilo que ele ensina. Não adianta dizer que vem segui-lo. Não adianta dizer que ouve, mas se não faz nada. A prática cristã, ela é, na verdade, este momento concreto que resgata os dois primeiros. São 3 momentos: seguir, ouvi-lo e praticar o que ele ensina. Por isso, Jesus, na verdade, está neste momento, no capítulo 14, fazendo um resgate daquilo que já foi dito lá em Lucas, capítulo 6, versículo 47. Lá nos dizia que quem quiser segui-lo, vir após ele, tem que carregar a sua cruz e segui-lo para ser seu discípulo. O chamado que Cristo nos faz, ele precede, inclusive, aquilo que nós temos como precioso na nossa vida, que são as relações familiares, que são primárias em nós, mas também as próprias relações matrimoniais. O seguimento, o ser discípulo, deve vir primeiro, porque aqui podemos fazer uma comparação do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E daí declina todas as outras que nós temos e daquilo que somos. Por isso, o discipulado é colocar Cristo em primeiro lugar e, a partir dele, escolhermos, vivermos, seguindo e praticando o que ele nos ensina. A cruz que é colocada aqui novamente, ou seja, carregar a sua cruz, significa
vivenciar os sacrifícios que são muito próprios de um discipulado. Seguir Jesus tem suas exigências, como nós dizíamos no começo, ou condições, e muitas vezes isso são sacrifícios. Exige de nós uma renúncia do nosso querer, dos nossos achismos, e pouco a pouco assumir a vontade de Deus. Vir a Jesus, segui-lo, significa também reconhecê-lo. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Messias, é o nosso Redentor, é Deus conosco. Este reconhecimento ele é primordial na nossa experiência como discípulos. Jesus está nos chamando e é através do discipulado que nós podemos fazer uma escola, como os discípulos fizeram. Podemos dizer que todo o período que os apóstolos permaneceram com Cristo, ali foi feita uma experiência de escola, de aprendizado, onde eles escutavam e viam Jesus fazer, e onde eles seguiam Jesus. E que pouco a pouco eles foram também renunciando e seguindo e assumindo a cruz cada dia. É nessa experiência que nós vamos então forjando o verdadeiro amor. É quando na renúncia, quando no encontro com o Senhor, com o discipulado, com o amadurecimento, nós vamos deixando que o amor verdadeiro brote da escolha de segui-lo, dessa escolha que nós devemos fazer por Jesus a partir do chamado que Ele já nos fez. E assumindo também os possíveis sacrifícios que vão surgindo ao longo da caminhada. Percebendo que estes sacrifícios não são para nos separar, mas pelo contrário, são nos sacrifícios que nós aprendemos a estar mais em comunhão, mais em unidade com o próprio Cristo. E com isto, nos tornando mais fortes, laços mais profundos com o nosso Senhor. É uma escola em que devemos deixar que, nesta escola do discipulado, sejamos então forjados e aprendamos esta experiência mais profunda que o chamado propõe a cada um de nós. Sempre teremos que caminhar mais, temos mais a aprender, temos sacrifícios a passar. Temos então que nesse amadurecimento uma unidade a mais com o Senhor, uma comunhão a mais, sempre é possível mais, porque o Senhor nos chama para um caminho novo. E é na novidade do discipulado, em meio às cruzes, aos sacrifícios, é que estes laços com o Senhor vão se tornando mais densos, firmes, nos tornando mais fortes para o verdadeiro caminho. Quanto mais pudermos dar ao Senhor, quanto mais pudermos então caminhar, mais o Senhor vai nos dando. E é assim que o discípulo vai aprendendo um verdadeiro caminho em Cristo Jesus. Passemos neste momento às perguntas propostas. Como você se sente ao ouvir as exigências que Jesus apresenta neste Evangelho? Alguns podem se assustar, outros podem até se desanimar. Mas o que é importante perceber é que, pela fé, nós temos que renovar a nossa caminhada. As exigências, mais uma vez, não são para nos afastar de Cristo, mas pelo contrário, elas servem para nos aproximar mais ainda e para gerar laços mais profundos, desde que estejamos abertos a esta experiência. Na questão número 2, nós temos: como podemos ajudar uns aos outros a viver com mais radicalidade o discipulado cristão, sem cairmos na armadilha do radicalismo ou intolerância? Sem dúvida nenhuma, o testemunho de sermos discípulos fala muito mais alto do que qualquer radicalismo, rigorismo ou outras coisas que possamos achar. Porque no testemunho é que nós demonstramos que temos um amor incondicional por Cristo, que temos um laço mais profundo com Cristo, é que nós doamos a nossa vida por Cristo, é que nós realmente somos discípulos.
As ações falam muito mais do que palavras. As ações já incluem as palavras, porque uma vez escutando a palavra do Senhor, nós estamos no discipulado praticando e testemunhando. É então no testemunho que nós podemos ser tolerantes, caridosos, misericordiosos, pacientes com todos aqueles que passam por dificuldades, sacrifícios no seu caminho. E percebendo que nesse testemunho pode ser mais um auxílio, certamente então a abertura à unidade e à comunhão fraterna. Olhemos hoje São Crisóstomo, que comenta esta passagem para nós. Nosso Senhor, dizendo isto, não pede para colocarmos uma viga sobre os ombros, mas que sempre tenhamos a morte diante dos nossos olhos, assim como Paulo, que morria todos os dias e desprezava a morte. São João Crisóstomo nos coloca que a cada dia, a vida se transforma. E esta liberdade é justamente o fato do amadurecimento diante de que podemos nos encontrar com Cristo a qualquer momento. Por isso a dimensão da morte que São João Crisóstomo nos coloca. Esta vida do discipulado que nos impulsiona para frente, para o encontro com Cristo, com os irmãos. E assim, nos libertando de todas as amarras que nos atrapalham, nos tornando livres na graça do próprio Deus. Peçamos então que a palavra de Deus ecoe em nossos corações para que possamos, no testemunho do discipulado, vivermos este seguimento de forma concreta em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Nova Aliança, a Sintonia da Esperança, apresentou o programa Meditando a Palavra de Deus com o Padre André Lima.